Bom, pessoal, continuando aqui nossas aulas de física, agora é a vez do módulo 36. A gente está aí fechando o conteúdo básico sobre vetores. Na aula passada vocês viram a definição de vetor enquanto um objeto matemático que a física usa para poder representar as grandezas vetoriais e assim poder fazer cálculo de resultante, decomposição de um vetor e operações básicas como estas. Se você ainda não viu o vídeo anterior dos módulos 34 e 35, você deve pausar esse vídeo aqui, ver os módulos 34 e 35 para depois voltar, porque daqui a gente vai fazer ou usar definições que foram utilizadas naquele módulo ou naqueles módulos, correto? Então, a intenção na aula de hoje é analisar a definição de versores, saber do que se trata, saber o que o nome significa e saber principalmente o emprego dos versores na hora de definir um vetor, resultante, né, principalmente, e na hora também de você escrever de forma algébrica, representar um vetor da forma algébrica ao invés de ficar desenhando aquelas setas. Então, de forma até bem detalhada, pretendo que a gente chegue ao final dessa aula aqui com a ideia dos versores suficientemente entendida aí por vocês. A questão é que a gente vai precisar aqui, em algumas vezes, da decomposição de vetores, né? Que é aquela história de você ter um vetor inclinado e saber qual é o efeito daquele vetor na horizontal, qual é o efeito na vertical. Além disso, lembrar que vertical e horizontal, ambas, cada uma tem dois sentidos, né? E a gente vai utilizar o sentido vertical para cima positivo, sentido vertical para baixo negativo, sentido horizontal para a direita positivo, sentido horizontal para a esquerda negativo, ok? E essas direções, né, quando a gente fala horizontal e vertical, a gente está falando de direção. Essas direções vão ser representadas aqui de uma maneira bem particular, ok? Então vamos começar. É o seguinte, versor, pessoal, é uma ideia do vetor unitário. Então é mais ou menos assim, você usa o vetor unitário para saber quantas unidades que aquele vetor representa e, de quebra, mostrar que aquelas unidades estão ou na horizontal ou na vertical, né? Então, para poder fazer essa definição, né, essa representação do vetor na forma algébrica, né, o versor é uma representação algébrica de um vetor, você vai utilizar dos vetores unitários. São chamados vetores unitários porque todos eles têm módulo igual a 1. Né? Eu não estou dizendo que todos os vetores têm módulo igual a 1, não. Estou dizendo que o versor tem módulo igual a 1. Então, por exemplo, se um vetor tem módulo 10, e ele é só horizontal, então você vai conseguir representar esse vetor de módulo 10 na forma de versor horizontal, levando em consideração que cada unidade da horizontal realmente vale 1. O vetor escrito na forma algébrica, na forma de versores, ele mostra o valor das componentes horizontal e vertical desse vetor. Então, para a gente combinar aqui, normalmente a vertical vai ser indicada por x ou y. Esse i aqui é muito mais utilizado. Por definição, pessoal, i é a representação do versor horizontal. Versor, vetor unitário horizontal. Então, basicamente assim, todo vetor que tem módulo igual a 1 e que ele é horizontal, a gente vai chamar de i. E aí vai ficar por conta da gente falar assim, quantos i desse que a gente tem na horizontal? A mesma coisa na vertical, só que usando y ou j. O j muito mais representado nesse formato. Toda vez que a gente vai usar um versor, tantos j vão representar positivo ou negativo, respectivamente, para cima ou para baixo, qual que é a componente vertical de um vetor ali representado. Cada i ou j é chamado de unitário, pois tem módulo igual a 1. E é importante você entender isso. Quando eu falar 10i, como o i vale 1, significa que aquela componente vai valer 10. Quando eu falar 7j, por exemplo,
vai representar que aquela componente vale 7, porque o J vale 1 unidade. Se eu falar que vale menos 7J, a mesma coisa, só que apontado para baixo, por exemplo. Se eu falar menos 10i, exatamente a mesma coisa também, só que apontado para a esquerda, ok? Então, nós vamos fazer essas considerações. Para poder ficar bem definido, I na horizontal, J na vertical. Positivo o I quando para a direita, positivo o J quando para cima. Negativo o I quando para a esquerda, vertical o J negativo quanto para baixo, ok? Assim, então se eu tiver alguma componente horizontal para a direita, ela vai ser positiva, para a esquerda negativa. Se eu tiver alguma componente vertical para cima, positiva, para baixo, negativa. Dá só uma olhada no exemplo, o vetor V1 aqui já está escrito no seu formato de versor. Dizer que o vetor V1 vale 2i mais 3j, quer dizer que ele possui componente horizontal, que ele possui componente vertical. E além disso, você sabe o valor dela. A componente horizontal tem módulo 2 no sentido positivo, aqui é mais 2, é positivo, para a direita. A componente vertical possui módulo 3 no sentido positivo, para cima. Então, você poderia imaginar que esse vetor que está aí representado, ele tem um efeito de 2 para a direita e 3 para cima. Se você pensar nesse formato, você consegue imaginar que esse vetor é inclinado. Olha só uma observação, escrever vetores no formato de versor ajuda no cálculo da resultante entre eles. Vocês vão ver no exercício daqui a pouco que é muito mais fácil você definir a resultante entre dois vetores utilizando a forma de escrita versor, que é uma escrita algébrica, né? Basta você, quando você tem dois ou mais vetores escritos no formato de versor, ou seja, usando I e J, para somar esses vetores, basta você somar I com I, J com J. A gente vai ver isso nos exercícios. Mas, por enquanto, é importante. Ó. I, horizontal, positivo para a direita. J, vertical, positivo para cima. Porque se fosse menos 3J, seria uma componente vertical com módulo 3, só que para baixo. Nesse caso, a gente até consegue calcular o módulo desse vetor V aqui. Quanto vale o vetor V? Eu sei que ele tem 2 para a direita e 3 para cima. Mas ele em si, quanto que ele vale? A dica, pessoal, é você fazer a raiz quadrada do componente horizontal mais o quadrado do componente vertical. Desse jeito aqui, ó. Inclusive, a gente faz isso, pessoal, porque já que a gente está falando que o I e o J, nesse caso que vale 2i, vale 3j, são horizontal para a direita e vertical para cima, imagina aí. Horizontal para a direita e vertical para cima formam 90 graus, né? E quando dois vetores formam 90 graus e os versores não deixam de ser vetores, você faz o teorema de Pitágoras para descobrir a resultante entre eles. Então é assim, se você tem duas componentes, a resultante entre elas é o próprio vetor. Né? Se você tem um vetor, você consegue decompor em duas componentes, e das componentes, se você fizer a resultante, você consegue definir o vetor. Aqui, por exemplo, vai dar a raiz quadrada de 13, que representa o módulo do vetor V1 a partir dos seus versores, certo? Bom, a gente tem duas maneiras de definir um vetor no seu formato de versor. Aí na tela de vocês, o vetor V1 já está definido no formato de versor. Próxima tela aí vocês vão ver como é que eu vou partir de um vetor e escrevê-lo em forma de versores. São duas maneiras, né? Uma maneira é utilizando um quadriculado e a outra é um pouquinho mais complicado para a gente poder fazer a decomposição dos vetores. Então dá uma olhada, dois métodos, um é o quadriculado e o outro é usando a componente. Quadriculado bem mais fácil, viu pessoal? Porque a partir do quadriculado, dá só uma olhada no vetor A. A dica é, primeira coisa, marcar a origem do vetor. Pode marcar com um pontinho assim mesmo, igual eu fiz. Aqui, nessa origem, você vai imaginar um plano cartesiano, lembra? Y e X. Agora, dá só uma olhada nesse vetor. O vetor A, que está aí desenhado, ele é só vertical. Quer dizer, ele é vertical para cima, inclusive positivo. Cada quadradinho desse, eu queria que vocês imaginassem que vale uma unidade, e a unidade na vertical é J. Então, repara, pessoal, que o vetor A,
ele é simplesmente 4J, assim, ó. Se ele fosse apontado para baixo, assim, com a setinha invertida, ele seria 4J também, só que menos 4J. Dá só uma olhada no vetor B. Você pode marcar o pé dele aqui, a origem dele. Você vai perceber que ele é só horizontal, então ele, ao contrário do A, ele não tem o J, ele vai ter só o I, e ele vai ter 1, 2, I. Olha aí, cada lado do quadradinho é uma unidade, então ele tem I aqui e I aqui.